Começa agora o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi. Olá, aqui é Ellen Oliveira e eu tô com ele, Alexandre Rossi, o Dr. Pet. Tudo bem, Ale? Tudo bem, Ellen. E você? Eu tô bem também e hoje eu estou curiosa, porque a gente vai falar de um tema que eu pouco conheço. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre Sofia. Tá, então, sim. Eu conheço o geral, assim, né, o que a gente tem mais publicado ali nas suas redes, que eu tenho mais contato, mas é uma coisa que a gente não conversa muito nos bastidores também. É verdade. E ela foi muito querida e foi minha cadelinha antes da Estopinha, né? Sim. E aí eu andei dando uma buscada aí e vi que ela chegou a fazer propagandas também. Então, fez um monte de coisa que nem eu sei muito e acredito que o público também não conheça muito. Então, queria começar já... O público mais novinho. O público mais novinho. Né? A nova geração, agora a velha guarda que tá aí com você desde o comecinho. Então, a galera, sim. tenho certeza que sabe mais mesmo. Mas queria começar já perguntando sobre umas imagens que eu vi nos seus arquivos de uma propaganda que ela estava ali na frente de uma vitrine com, acho que frangos, uns negócios assim. Você lembra? Que propaganda foi essa? Olha, você sabe que eu não me lembro qual que foi a propaganda, mas eu me lembro era uma televisão de frango, né, aquelas televisões que eu chamo de televisão de cachorro, né, que o frango fica rodando, e tinha ela e tinha gatos. Era uma propaganda bem complexa, mas ela era genial, né? Ela era uma atriz também. É impressionante assim como ela fazia tudo direitinho. Como era complexa a propaganda e tinha outros animais e gatos e tal, foi ótimo dela não me dar nenhum trabalho ali e eu mal lembro ali dela nessa propaganda, porque os gatos davam bastante trabalho e ela ficou bonitinho fazendo tudo que precisava. Você não conseguiu ver do que era a propaganda? Que a gente fez tanta propaganda que eu não me lembro. Não consegui ver, eu só vi essas imagens mesmo. Tá. E aí tem bastante imagem dela, assim, nos bastidores, tem imagem dela ao lado de outros dois cães posando, assim, olhando para os frangos. Tinha o São Bernardo, tinha... E eu vi aquelas imagens ali e me surpreendeu, porque eu não conhecia esse lado atriz, esse lado estrela da Sofia. Eu via ela muito como uma pesquisadora, uma cientista, né, tudo ali sempre focada no painel, pedindo o que ela queria. E aí quando eu vi essas imagens eu falei, mas essa Sofia era uma danadinha também. Era uma danadinha também, ela era uma estrela. Ela apresentava comigo, né, no Domingo Espetacular, o Dr. Pet. Então ela tinha toda uma parte atriz também, além de pesquisadora. Então o que fazia assim, né? Como que era? A gente fazia os trabalhos científicos na USP e, embora eu estava fazendo ali o meu mestrado, eu não peguei ali a bolsa para poder trabalhar enquanto eu fazia o mestrado, e aí estava estudando com ela ali a comunicação intencional para linguística mediada por sinais arbitrários e gravando Dr. Pet, fora as propagandas que a gente fazia, porque ela era muito famosa. É que já faz tempo, mas ela era muito famosa, então muitas marcas queriam que ela participasse das propagandas, queriam que ela estivesse presente e tudo mais. Tinham várias vezes outros animais, mas era uma requisição de várias empresas. Queremos a Sofia. E você lembra dos bastidores dessa propaganda aí do frango? Você falou que os gatos deram bastante trabalho. O que você estava fazendo ali com os gatos? Então, olha, eu lembro... Naquela época eu fiz muitas propagandas, né? Então eu realmente, assim, eram muitas. Eu não lembro exatamente, eu lembro de estar treinando ali os bichos, eu não lembro do que era, mas os gatos também, eles tinham que ficar sentados num banco, tinham que ficar abanando o rabo, né, de gato, e aí também tinha os cachorros olhando o frango, e eles tinham que andar de um lado para o outro e tudo mais. É sempre mais complexo do que parece, porque o bicho tem que fazer o que você espera no estúdio, na hora certa, tudo mais. Mas
eu e meu sócio da época, né, o Ricardinho, a gente mandava bem, viu? A gente conseguiu fazer tudo direitinho. A Sofia era muito simples, né? Falava para ela onde ela tinha que olhar, ela olhava. Então, era assim, absurdo, assim. A gente apontava assim, olha, aquele ponto. Aí ela ficava olhando para aquele ponto, né? E quando ela queria as coisas, ela também sabia se comunicar muito bem. O problema é que tudo que ela queria, ela tinha que pedir no painel. E às vezes o painel não estava do lado, né? Então, a gente saía que nem louco desenhando os sinais arbitrários, né? Então, assim, putz, que ela quer alguma coisa. Aí a gente desenhava lá, por exemplo, o triângulo azul. Ela tá com sede. Quer fazer xixi, porque aí tudo ela queria o painel. Tudo ela queria o painel. E o painel era mais ou menos desse tamanho e não era muito... Assim de altura, né? Não era, não tão alto. Então não era tão prático de levar para todo lugar. Eu deveria, né? Já que virou a forma dela se comunicar. É claro que 99% dos cães do mundo nem conseguem se comunicar. Mas como ela aprendeu a se comunicar daquele jeito, ela queria toda hora mostrar alguma coisa pra gente. A gente, o que é? Aí eu desenhava, mostrava, às vezes ela batia na parede, assim, né? A gente, cadê o painel? Traz o painel! Tinha que andar com canetinha e folha no lugar do painel, então. Mas o painel funcionava bem sempre que ele estava lá, e na maioria das vezes ele estava, né? Mas é que às vezes você está fazendo uma propaganda em algum outro lugar, alguma coisa, tá sem o painel. Às vezes está no momento de externa, né? Na rua e... Sim, por isso que com a estopinha eu já ensinei ela a pedir as coisas usando o corpo, porque o corpo dela sempre está lá, é tipo linguagem de sinais. Né? Sua mão está sempre lá, né? O corpo está sempre lá, então ela conseguia se comunicar mesmo sem ter um painel. Sim. E que outras propagandas você fez com a Sofia nessa época? Você lembra de mais alguma? Vixe, aí é difícil, me pegou de surpresa. Há quantos anos a gente tem aí? Uns 2005, 13, por aí? Uns 13, 15 anos. Olha, a gente fez um monte de propaganda, mas eu não vou me lembrar. Uma que eu me lembro, por exemplo, a da Petrobras. Essa foi bem bacana. Para você ter ideia quanto tempo faz, na época as filmadoras faziam barulho, porque rodava filme. E eu lembro exatamente desse detalhe, porque o que tinha que fazer? Foram vários vira-latas e era o rally que a Petrobras fazia parte, acho que é Rally dos Sertões, alguma coisa assim, mas a Petrobras fazia parte com os caminhões, era um rally de caminhão. Então o que acontecia? Os cachorros ficavam todos deitados ali, estavam no deserto, isso no Rio de Janeiro, cachorros todos de abrigo que foram treinados em tempo recorde, depois a gente conseguiu a adoção para todos eles deitados, e aí os caminhões passavam e eles passavam e nem aí. Quando passava o caminhão da Petrobras, todos os cachorros iam atrás, né? E aí o que acontecia? O filme começava a rodar e eu falava vai para os cachorros. O que acontece? São dois estímulos. Quando você pareia dois estímulos, o barulho com o vai, quando começava o barulho, todos corriam. Então eu tive que pegar a câmera com filme vazio, fazendo barulho, para poder treinar eles a não irem com o barulho, né? Então foi o desafio, por isso que eu lembro exatamente. E a outra coisa, eram latas de filme lá, então era caro. Então a gente não podia ficar gastando filme, né? Então tinha que fazer direitinho para não gastar. O mínimo de erro possível. O mínimo de erro possível. E os cachorros foram bem, mas, mais uma vez, são vários animais. Na época também não tinha inteligência artificial para consertar depois, então tinha que dar tudo certinho, né? E aí eles corriam que nem uns doidos atrás do caminhão. Eu estava no caminhão, né? Eu estava no caminhão, eu chamava eles, né? E aí, obviamente,
dava recompensa quando eles me alcançavam. Então a gente tinha aqui eles correndo. Essa propaganda você não viu? Não vi. Ah, vamos ver se a gente acha para colocar. Tá. Petrobras. Tá, vou... Produção, anota aí que a gente vai buscar. E agora eu queria também falar um pouquinho sobre o Dr. Pet, que a Sofia estava com você ali no comecinho, né? Sim, Ela... No comecinho não. No comecinho não. O que aconteceu? Eu apresentava o Dr. Pet e aí eu queria que ela participasse. Não imaginei todas as vezes. Uma vez ou outra, o diretor, na época, todo mundo lá, mas sei lá, não sei, não sempre, uma vez ou outra, tá? O que acabou acontecendo? Ela participou uma vez. Sucesso, 2, 3, quarta, eu podia não ir mais no programa, mas ela tinha que aparecer, porque aí fizeram um estúdio, que era meu escritório e tudo mais, em que ela já tinha o lugar de destaque dela, já era uma caminha, eu já entrava, abertura, aí fizeram a abertura já com ela, então aí ela virou ali a minha assistente mesmo, então tudo, ela participava de absolutamente tudo, então eu ia para os casos com ela do meu lado, aí deu todo um problema porque ela ia do meu lado e aí o cachorro na frente, não podia. Na verdade, a lei permite, né? Mas então aí tinha reclamação ali que ela não podia, aí deu um bafafá na internet. Outra coisa que eu lembro é que eu falava, a câmera estava... Ah, sim, tinha a câmera aqui do lado, então eu falava assim para a câmera. Aí também todo mundo, mas ele está dirigindo, ele não pode olhar para o lado enquanto está dirigindo e tudo mais. Aí a solução que fizeram foi colocar uma câmera na frente do carro, tipo um tripé gigante na frente. E na época as câmeras eram gigantes. Trambolhão. Então aí eu dirigia sem ver, praticamente sem ver nada, olhando para frente. Aí todo mundo feliz que eu estava prestando atenção no trânsito. Né? Tá. Mas que na verdade o que eles estavam falando? Não, que eu podia dirigir. Acho que eu posso contar agora que já faz tanto tempo. Né? Mas a gente fazia tudo com segurança. O engraçado é que quando eu estava vendo bem, tinha muita reclamação. Quando eu estava dirigindo, só olhando para a câmera, nada. Mas faz parte. Sim, e ela sempre ali do seu lado, né, com a roupinha. Ela com a roupinha e ela sempre me ajudando. Então todas as histórias que eu ia, sempre tinha que achar uma função para ela. Às vezes era uma função que a gente tinha que buscar, outras vezes era uma coisa que realmente ajudava a fazer sentido e ajudava muito, né? Então ela de fato me ajudou muito em vários casos que eu tinha que fazer alguma coisa que ajudaria. Então, por exemplo, cachorros agressivos que têm que aprender a lidar com outro cachorro mesmo que latindo. Então começava ela andando longe, depois ela andando mais perto, depois ela dando a mínima provocada no cachorro, e aí ela parava, e aí o cachorro tinha que... a gente tinha que desenvolver o controle emocional do cachorro mesmo sendo provocado, porque na rua às vezes acontece de um outro cachorro latir. Né? A diferença é que ela latia sob comando. E então facilitava muito, né? Agora vai para trás, vai para frente, ela é demais. Eu sou super fã, né? Sim, de todos, né? De todos os meus filhotes. Sim. E ela conviveu, e eu tenho foto, acho que tá fácil de mostrar, ela conviveu com o meu Rottweiler. Ela praticamente entrava na boca, quando ela era pequenininha, ela entrava na boca do... A gente tem foto, já vi. Tem foto, né? Tem foto. Sim. Porque ela, ao contrário da Estopinha, eu peguei ela nenenzinha. E você sabe a história, né? Eu peguei ela na rua. Não sei. Não sabe? Eu peguei ela na rua, eu tava voltando do aeroporto, aí passei e tava pensando em que cachorro que seria pro meu mestrado. Eu já tinha uma Weimaraner na época que era super treinada. A Tami. E aí falei, não pode ser com a Tami, porque senão vão falar que é sacanagem, que ela já é super treinada. Aí eu pensei, Border Collie,
todo mundo faz os estudos, tudo com Border Collie. Eu falei, não tinha pensado no vira-lata, olha que louco, eu não tinha pensado no vira-lata na época. Era assim, na época era raça. Então assim, que raça que eu posso fazer que vai representar todos os cachorros? Olha que louco, né? E eu voltando, de repente eu vejo uma vira-latinha, filhotinha, parada assim. Aí eu parei o carro, peguei, ela fugiu de algum lugar, tão pequenininha, e aí eu vi a mãe dela com os outros filhotinhos do outro lado da rua, numa casa que parecia meio abandonada, mas com vários potes de comida ali. Toquei a campainha e falei, olha, ela fugiu. Falei, não, aqui eles entram e saem, a cachorra não é minha, ela resolveu dar cria aqui, o pessoal, os vizinhos colocam comida aqui, eu deixo, mas os filhotinhos são livres. Eu falei, não, mas tem que fazer alguma coisa, porque vai atravessar a rua, pode morrer atropelado. Aí a pessoa assim, eu falei, aí eu com ela no colo assim, então eu vou levar. Aí o que eu vou fazer com esse cachorro? Aí eu pensei, um cachorro que representa todos os cachorros, um cachorro que não foi escolhido a dedo por ser mais inteligente, né? Um cachorro que eu peguei na rua, vira-lata, sem saber de nada, é o sujeito, a gente chama sujeito experimental, né? No caso dos estudos. É o sujeito experimental ideal. Sim. E foi assim que a minha história com a Sofia começou. E aí ela ficou muito famosa, primeiro por causa do painel eletrônico, que aí ela ficou famosa no meio acadêmico, né? Sim. Em vários países, porque foi o primeiro cachorro a se comunicar através de sinais arbitrários, e até então só alguns poucos animais, poucas espécies, através de poucos animais falavam que tinham essa competência. Então ela foi o primeiro cachorro a se comunicar dessa forma através de sinais arbitrários e tal. E aí depois ela ganhou uma notoriedade maior quando ela virou a estrela do programa Dr. Pet. Entendi. Primeiro foi famosa acadêmica, depois foi a famosa celebridade. Celebridade. Aí que ela teve o uniformezinho dela, aí bom. E eu também tinha um uniforme que eu odiava aquele uniforme. Um begezinho? Eu achava a coisa mais ridícula do mundo. Mas o Maurício Donato, diretor da época, gostou do uniformezinho. Não pode falar nada mal ali das escolhas dele, porque esse programa foi o sucesso lá do Domingo Espetacular. Mas aquele uniforme eu não gostava. Não caía bem, não era, mas beleza. Eu vesti, e o pior, meus sobrinhos, que não moravam em São Paulo, em Avaré, chegou no Natal, e eles falavam para os amiguinhos que o tio dele era o Dr. Pet, e ninguém acreditava. E aí, minha mãe veio, chega no Natal, eu já não gosto de chamar atenção, né? Minha timidez e tal, mas tá todo mundo, mesmo com família, tá todo mundo. Aí, Xande, posso te pedir um favor? Lá vem. Você pode vir de Dr. Pet? Eu, como assim? Ele vem com seu uniforme. Então eu passei Natal, por causa dos meus sobrinhos, para eles tirarem foto e mostrar que era o Dr. Pet, porque o Dr. Pet sem aquela roupinha não era o Dr. Pet. Papai Noel não, a gente quer o Dr. Pet. Dr. Pet no Natal. Você acredita? Que ridículo. Ai, meu Deus. Ai. Quantos anos eles tinham? Eram pequenininhos? Eles eram pequenininhos, mas aí eu acho que conseguiram comprovar. Eu chuto 10, eu não tenho certeza, mas 8, 10 anos. Nossa, que bonitinhos. Tio, cadê o Dr. Pet? Dr. Pet, tá, aquela roupinha. Ai, e a Sofia tava junto no Natal? Sim, ela estava em tudo, né? Ela estava em tudo. E embora ela não era muito bem-vinda, minha mãe vai ficar até chateada de ouvir isso, mas paciência, é a verdade. Ela, depois que ela pegou uma maritaca da minha mãe e comeu a cabeça da maritaca, ela não era tão bem-vinda na casa dos meus pais, e o Natal era lá, né? Então, mesmo assim, eu levava ela. Mas se eu tinha que fazer alguma coisa, minha mãe olhava meio torto, porque a minha mãe, eu também, né, alimento os passarinhos e tudo mais, mas a minha mãe, apesar de ser bióloga, não aceitou a ideia de que cachorro às vezes preda passarinho, né? Sim. Bom. E ela era caçadora.
Muita história por hoje, né? Acho que deu para conhecer um pouquinho melhor aí sobre a Sofia, umas aventuras diferentes que você teve aí ao longo da sua vida. E quem sabe a gente conta mais sobre Sofia, né? Sim, espero que ache todas as fotos dela, que ela conheceu os elefantes, ela conheceu um monte de bicho, porque todos os lugares eu levava ela, assim. Então, participou de muita coisa legal. Bom, até a próxima. Até. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.